Olá, irmãos, seja bem-vindo para mais uma aula do Panorama do Novo Testamento. É uma alegria ter você aqui presente na Escola Bíblica Online da Igreja Batista Sinai e é uma oportunidade de conhecermos mais da revelação do Senhor por meio da Escritura. E nessa aula, a gente poder conhecer um pouco mais do que foi o Novo Testamento e as cartas escritas por Paulo. E nessa aula específica, a carta à igreja de Gálatas. Então, chegue junto, participe, comente, se tiver dúvidas, deixe lá o seu registro. Quero te convidar para orarmos, pedir a direção do Senhor e que a palavra de Deus fale aos nossos corações. Então, oremos. Bondoso Deus, te louvamos e te exaltamos pela graça que o Senhor tem, Senhor, nos concedendo a salvação, o dom da vida e o conhecimento da Tua palavra. Continua, Pai, nos concedendo um novo dia, Senhor, onde podemos colocar em prática aquilo que aprendemos, Senhor, da Tua verdade e aquilo que entendemos como a Tua vontade para as nossas vidas. Que tudo aquilo que possamos refletir, Senhor, nessa aula, possamos colocar em prática e demonstrar, Senhor, adoração somente a Ti, aquilo que o Senhor realizou nas nossas vidas. É o que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos dando continuidade, então. Como já falei, vamos trabalhar aí a carta de Gálatas, né? A epístola de Gálatas, e como em todas as aulas nós temos um alvo da lição, e geralmente descrito, né, pelo saber, sentir e agir. E no saber nós vamos reconhecer a importância de abandonar a velha vida para viver a liberdade com Cristo, a liberdade com Jesus. Então, como crentes, e vamos ver isso na carta aos Gálatas, nós precisamos deixar a velha vida, as velhas práticas, aquilo que não mais é agradável a Deus. E essa deve ser, então, um alvo dessa lição para cada um de nós. Ainda vamos sentir confiança na decisão que tomamos em seguir a Jesus. É importante que, à luz daquilo que vamos ver, daquilo que Paulo escreveu aos Gálatas, possamos ter essa convicção, essa segurança de que somos salvos e que temos certeza da nossa salvação e que teremos a vida eterna, temos a vida eterna em Cristo Jesus. E por último, agir a ajudar outros a viver essa liberdade em Cristo Jesus, a ter essa segurança, essa confiança de que porque estaremos no céu. Então são alvos da lição e que vamos desenvolver ao longo da aula, dentro daquilo que Paulo escreveu e da forma como ele estruturou para aquela igreja. Observando um pouco do contexto, né, e do que vamos ver em Paulo, nós temos que a carta aos Gálatas é possivelmente a primeira epístola de Paulo, né, a primeira carta que ele escreveu, né, dentro do seu ministério. Então ele escreve aos Gálatas, e isso, então, no final da sua primeira viagem missionária. Como vimos lá em Atos, né? Paulo realizou 3 viagens missionárias e na sua primeira viagem missionária ele escreve a carta aos Gálatas. Essa carta também ela é um resumo dos ensinos sobre a salvação pela graça em Cristo Jesus. Então, Paulo confrontando e auxiliando a igreja de Gálatas, aos irmãos ali na Galácia, ele faz um resumo, né, sobre essa doutrina, sobre os principais elementos, sobre a salvação, mas a salvação pela graça, a salvação que não depende de nada além da fé em Cristo Jesus. E é essa salvação que temos, porque Cristo morreu na cruz no nosso lugar para perdoar os nossos pecados. E por isso, então, nós podemos ter a certeza da salvação. E ainda, por fim, a epístola é a expressão exata da liberdade cristã por meio da fé.
por meio somente da fé. Então, em Cristo nós temos a liberdade de que não somos mais dominados pelo pecado ou pelo mundo. Nós temos sim, então, a liberdade em Cristo Jesus de viver, de seguir a nossa vida para glorificar a Deus. E ao longo do estudo, ao longo da carta de Gálatas, nós vamos ver que dentro dessa liberdade, ou que nesta liberdade está relacionada, então, a necessidade da santificação. Temos a liberdade, mas a nossa vida deve ser desenvolvida em santidade ou na busca da santificação em Cristo Jesus. Então, um pouco da introdução, daquilo que vamos ver na carta aos Gálatas e nessa lição. E caminhando então para uma visão panorâmica ou informações básicas sobre essa carta, nós vamos ver que ela faz parte do grupo das epístolas paulinas eclesiásticas. Então, como já estudamos nas últimas lições, temos cartas que foram escritas no Novo Testamento. Então, Gálatas é uma dessas cartas. Temos diversas cartas que foram escritas por Paulo. Então, Gálatas é uma das cartas de Paulo. E Paulo escreveu cartas às igrejas, e essa é uma das cartas às igrejas, então é uma carta eclesiástica, mas Paulo também direcionou suas cartas a pessoas específicas, Então essa está dentro do grupo das cartas paulinas eclesiásticas, direcionadas a igrejas. E como já citei, é uma carta de Paulo, e no próprio texto de Gálatas nós podemos identificar isso, lá em Gálatas 1:1, diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Então vemos aqui a referência, e Paulo se apresentando e saudando aquela igreja, de forma que podemos entender que sim, é uma carta do apóstolo Paulo. Temos aí a datação de 48 a 49, depois de Cristo. E quando analisamos cronologicamente a escrita do Novo Testamento, podemos ver que está ali relacionado com a primeira viagem de Paulo e no momento ali do concílio de Jerusalém. Então faz parte aqui do contexto dessa carta de Gálatas, então que foi escrita em 48 e 49 depois de Cristo. Como eu já falei, é a primeira carta de Paulo, mas não é a primeira carta, o primeiro livro que foi escrito no Novo Testamento. Então, o primeiro, cronologicamente, é a carta de Tiago, e cronologicamente, em segundo, vem Gálatas, mas é a primeira do apóstolo Paulo. E o local, provavelmente, a gente não consegue definir isso, mas provavelmente foi escrita em Antioquia da Síria, ao final da sua primeira viagem. Então, Paulo, tendo contato, tendo a necessidade desse cuidado com o que a igreja estava vivendo, ele envia essa carta. O alvo da carta de Gálatas, da carta de Paulo, são os judeus e gentios da Galácia. Então, aquelas igrejas que faziam parte da região da Galácia. Não só, então, Gálatas. Gálatas ela se refere a um grupo de cidades, a uma região específica, onde Paulo passou, e se situa ali no sul da Galácia. E no versículo 2, então, de Gálatas 1, a gente pode ler o seguinte: a referência de Paulo, àquela igreja da Galácia, aquelas igrejas, na verdade, da Galácia. E todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia. Então, Paulo não fala especificamente a uma igreja, mas ele fala a um grupo de igrejas a qual ele formou na sua primeira viagem missionária e a qual ali ele percebe o que estavam passando, o contexto que viviam, e ele escreve, então, exortando e confrontando aqueles irmãos. Um versículo-chave que podemos destacar aqui de Gálatas é o capítulo 5, versículo 1, que vai trazer a ideia da liberdade que temos em Cristo Jesus, que é uma expressão-chave também desta carta.
E lá no capítulo 5, versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Ou seja, Cristo morreu para nos libertar do pecado. E o que estava acontecendo no contexto de Gálatas é que irmãos, crentes na fé, mesmo depois dessa certeza da salvação, de terem ouvido ao Evangelho, estavam retornando a práticas antigas e acrescentando ao Evangelho aquilo que não tinha sido ensinado pelo apóstolo Paulo. Então ele diz, ele convida à liberdade e diz para que não se submetais mais ao jugo da escravidão, ao cumprimento de práticas e de leis referentes ao Antigo Testamento, uma vez que Cristo já veio e já pagou o preço pelos nossos pecados. Então esse é um versículo-chave que destaca toda a ideia da Carta de Gálatas e que traz essa ideia, então, da liberdade cristã em Cristo Jesus, não pela lei, como vamos ver no restante da aula. Olhando um esboço da Carta de Gálatas, nós vamos ter essas 3 divisões. O primeiro grupo, do capítulo 1 ao 2, onde vamos ver a autoridade apostólica de Paulo. Então ele vai se voltar àquelas igrejas, aqueles irmãos, buscando confirmar e defender a sua autoridade apostólica. Ou seja, aquilo ao qual ele foi alcançado, a forma como ele foi alcançado, a forma como ele recebeu e aquilo que ele transmitia para aqueles irmãos. E tudo isso, então, era autoridade, era a base para o que ele ensinou. Então, ele gasta, ele investe no primeiro e no segundo capítulo, falando sobre a sua autoridade e defendendo essa autoridade apostólica. Nos capítulos 3 a 4, é o segundo bloco, nós vemos ali a justificação pela fé. Paulo, então, ele explica e ilustra cuidadosamente sobre a justificação pela fé, ou seja, somos salvos unicamente pela fé em Cristo Jesus, não mais por qualquer outro elemento ou sacrifício ou ritual que era necessário e exigido no Antigo Testamento, e que era o que estava sendo cobrado naquele momento de membros, de irmãos na igreja da Galácia. Então, o segundo bloco, dos capítulos 3 a 4, Paulo ele investe falando e explicando sobre a justificação pela fé. E no último bloco, os capítulos 5 e 6, ele vai falar da necessidade de santificação. Então, Paulo mostra que a liberdade em Cristo não nos isenta da santificação na vida cristã. Ou seja, que mesmo tendo a liberdade, mesmo tendo a certeza e a segurança de que a fé em Cristo Jesus nos concede a vida eterna, a salvação, mas que associado a isso existe a nossa santificação, a nossa vida em santidade, em louvor a Deus. Então ele desenvolve também nos capítulos 5 e 6 sobre esse conflito, a natureza humana, sobre a luta da carne contra o espírito. Então vemos que dentro do esboço, da estrutura da carta aos Gálatas, nós temos essas 3 divisões. E pensando então numa sentença, numa frase que vai resumir toda a ideia da carta de Gálatas, nós podemos ter essa seguinte frase: Paulo comunica a libertação do pecado pela graça e não pela lei. Somos libertos do pecado pela graça, pela obra de Cristo, e não pela lei ou por algo que fazemos para cumprir a lei. Então essa é uma sentença, é uma frase que vai nos direcionar sobre essa ideia principal da carta aos Gálatas. Quando pensamos aqui agora nas circunstâncias, e no que estava acontecendo naquele período, no momento onde Paulo forma a igreja na Galácia, e ele escreve essa carta, nós vamos ver então essa primeira viagem de Paulo, que está relacionado lá em
Atos 13 e 14, né, o trajeto da sua primeira viagem, as cidades a qual ele percorre, a qual ele tem contato e ele forma igrejas, né? Temos aqui no mapa, onde ele sai de Antioquia, passa aqui por Chipre, e no sul da Galácia, ele então vem para Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe. E ali então ele forma, né, igrejas, retorna, e logo depois que ele escreve essa carta para essas igrejas, para esses irmãos. Então, essa era a circunstância, né, desse momento que Paulo havia escrito essa carta. Temos aqui também a referência do Concílio de Jerusalém, que está relacionado, então, que está apresentado em Atos 15. E lá, em Atos 15, nós percebemos que o que estava sendo debatido no Concílio de Jerusalém, né, ou aquilo que estava incomodando aos crentes, que estava sendo discutido, era que falsos mestres, né, que judaizantes estavam abordando os cristãos, principalmente os gentios, e cobrando a necessidade da circuncisão para que de fato fossem salvos. Então, quando nós nos voltamos lá para Atos 15, no versículo 1, nós lemos assim: alguns indivíduos que desceram da Judeia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidades, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvo. Então, era o que estava sendo debatido ali na região, naquele momento. E a partir daquele debate, daquela discussão, né, no Concílio de Jerusalém, é tomada a decisão, então, de que a circuncisão não era algo necessário para a salvação. E aquela decisão tinha sido transmitida, né, para outros irmãos, para outras regiões, e claro que chegou até a Galácia, mas mesmo tendo essa informação, chegaram até eles, né, falsos mestres, judaizantes, ou seja, que afirmavam o cumprimento das leis do Antigo Testamento e cobravam daqueles irmãos e ensinavam para aqueles irmãos a necessidade da circuncisão. E muitos estavam cedendo e se voltando e permitindo, né, que entre eles fosse realizado a circuncisão como uma prática para alcançar a salvação. Então, Paulo, né, ele escreve, né, a circunstância então é essa, ele escreve confrontando o ataque desses falsos mestres, sobre que não é isso que nos concede a salvação. Que a salvação, ele vai desenvolver depois, é somente pela fé, a nossa justificação é somente pela fé. E para nós, então, fica hoje uma reflexão, né, uma cobrança pessoal que precisamos ter com a nossa própria vida, com a nossa própria caminhada à luz da palavra de Deus. Será que estamos estudando a Bíblia? Será que estamos tendo contato com a palavra de Deus e compreendendo a palavra de Deus de tal forma que falsos ensinos que cheguem até nós conseguimos identificá-los e conseguimos contrapor, conseguimos nos defender, né, de heresias, né, de falsos ensinos que vão mudar, que vão perverter o Evangelho. Então, eu e você, como crentes, precisamos estar atentos ao que a palavra de Deus nos ensina, nos orienta e aquilo que está sendo ensinado e nos posicionar de forma a defender aquilo que a palavra de Deus ensina e aquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Sim, somos salvos pela fé em Cristo Jesus e por causa da nossa fé em Cristo Jesus, o fato de sermos nova criatura, a nossa vida deve transbordar, deve resplandecer de quem Deus é, de quem Cristo é. Vivemos então uma santidade. Então essa era a circunstância que estava sendo percebida naquele momento e que Paulo escreve, né, confrontando e convidando aqueles irmãos a esse cuidado, a não se voltarem para aquilo que era no passado, para que era da velha
criatura, da velha vida. E diante, então, dessa confrontação, né, da defesa de Paulo contra aqueles falsos mestres, nós podemos chegar, então, a um propósito, né, de Paulo escrever a carta aos Gálatas. E podemos ter o seguinte propósito. O apóstolo Paulo, escreve a epístola para defender a salvação pela graça, ou a justificação pela fé, que evita totalmente o legalismo dos judaizantes. Ou seja, Paulo escreve defendendo a salvação por Cristo Jesus. E a salvação por Cristo Jesus é totalmente contrário àquilo que era ensinado pelos judaizantes, pelo legalismo de cumprir todos os mandamentos, de cumprir tudo aquilo que tinha sido ensinado no Antigo Testamento. É claro que a nossa vida precisa buscar a glória e estar alinhado à palavra de Deus. Mas a nossa salvação, a certeza da nossa salvação, é somente pela fé em Cristo Jesus. E aí, então, em toda a carta de Gálatas, né, a gente vai ver a estrutura, Paulo atacando e confrontando, como já vimos lá no esboço. Então, ele vai defender a sua autoridade apostólica, ele vai mostrar a justificação pela fé, e ele vai mostrar que, mesmo com a liberdade, temos a necessidade de santificação. E no primeiro bloco, então, né, nos primeiros capítulos 1 e 2, vemos, então, Paulo defendendo a sua autoridade. E logo no início, nós vemos ele descrevendo que o seu encontro com o Evangelho não dependeu de homem algum. Né? Podemos relembrar lá de Atos 9, né, onde ele tem um encontro com Jesus, né, no caminho ali para Damasco, e ele tem uma visão, ele tem um contato com Cristo Jesus, e a partir daquele contato que ele entende a necessidade de se arrepender dos seus pecados, né, e se voltar e ter uma vida louvando, né, glorificando e servindo a Deus. Então ele descreve que o seu encontro não dependeu de homens, né, mas que foi o Senhor quem o direcionou, quem o chamou. Vemos também que ele foi separado por Deus antes mesmo de nascer. Paulo ele tinha essa convicção, né? Aí no versículo 15 do capítulo 1, ele diz: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. Ou seja, ele tinha essa convicção da soberania e que o Senhor ele é eterno, né? Ele é antes da fundação, ele é o alfa e o ômega. Então Paulo ele apresenta isso, né? E ele tem essa convicção do seu chamado, de ter sido separado por Deus. Ele ainda demonstra que viveu dentro do judaísmo, ou seja, ele conhece as práticas dos judaizantes, ele conhece as leis, a tal ponto que ele era um perseguidor da igreja. Então ele está mais do que habilitado, né, a compreender o pensamento daqueles falsos mestres. Então ele apresenta essa verdade, mas ele destaca que foi vocacionado no caminho de Damasco, né, e não só então ele foi salvo, né, não só ele teve um encontro ali com Jesus Cristo, mas ele também já foi chamado, né, vocacionado ao ministério aos gentios, a falar do evangelho àqueles que não eram do povo de Israel. Então Paulo apresenta isso na sua defesa, né, demonstrando a sua autoridade apostólica. Ele apresenta ainda, né, ele demonstra que ele pôde refletir e se preparar para o ministério durante 3 anos. Ou seja, ele, desde aquele momento onde ele teve o encontro, né, com Jesus Cristo no caminho de Damasco, se decorreu 3 anos até que ele iniciasse o seu ministério aos gentios, né? Ele pôde desenvolver e ter um relacionamento com o Senhor, né, e trabalhar áreas da sua vida até chegar um momento de poder efetivamente atuar. Mas nesse período ele pregava, ele proclamava, ele anunciava a verdade a qual ele teve contato e a qual ele se desenvolvia cada vez mais.
Nesse período ainda vemos, né, ele apresenta no texto que ele encontrou com os discípulos, né, e ele pôde ser aconselhado, teve contato com aqueles que andou com Cristo Jesus. Porque Paulo, o encontro dele foi, a experiência dele foi naquele caminho para Damasco, né? E os discípulos não, tiveram ali 3 anos caminhando com Jesus. Então ele pôde sim, né, ser influenciado também, não só nesse momento de conversão, diretamente por Jesus, mas ter caminhado com aqueles que caminharam com Jesus. Aqui nos versículos 21, né, e 22, ele demonstra que esteve pregando o Evangelho. Ele fala também que foi acolhido, e não só acolhido, mas enviado por Tiago, Pedro e João. Então ele foi aconselhado, foi instruído, e ele foi direcionado ao campo, né, por aqueles que eram apóstolos, por aqueles que caminharam com Jesus e que também tinham autoridade. E por último, vemos aqui que não só isso, mas ele desenvolveu, né, se desenvolveu num relacionamento e no conhecimento da doutrina, da palavra de Deus, a tal ponto que ele chegou a repreender um dos apóstolos, né? Repreendeu Pedro em Antioquia. Vemos lá no capítulo 2, versículo 11 e 12. E diz assim: quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. E aí no 12 ele vai dizer por que ele se tornou repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. Ou seja, Pedro ele tinha contato com os gentios, né? Não estava havendo problema nenhum em ter contato com os gentios, mas quando chegou Tiago, ele se afastou, ele ficou ali receoso, né? Porque era alguém que também acreditava na necessidade da circuncisão. E aí depois chegam, então, aqueles que eram da circuncisão, aqueles que defendiam, né, a necessidade da circuncisão. E então o texto vai dizer que Pedro se apartou deles totalmente, né, ou se afastou totalmente. E Paulo, então, repreende Pedro, ele confronta. E ele demonstra que, então, tudo isso era autoridade sobre o seu ministério, né? Ele demonstrava essa autoridade pela forma como foi chamado, pela forma como desenvolveu experiência com Cristo e a forma como era firme, né, e fiel naquilo a qual o Deus o tinha chamado para pregar aos gentios, para pregar a todas as nações. Então Paulo ele defende, né, ele apresenta a sua autoridade apostólica e ele confronta, ele mostra que os judaizantes, então, aquilo a qual eles estavam ensinando não tinha valor algum diante daquilo que era o plano de Deus, diante daquilo a qual Jesus Cristo, né, ele pregou e anunciou. O propósito do Senhor é que a sua palavra, né, alcance a todos, que chegue até os confins da terra. Então esse era o propósito de Jesus e era o que Paulo estava entendendo e diante daquilo a qual ele tinha chamado, que ele estava desenvolvendo. Capítulo 3, versículo 28, Paulo escreve assim: Dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, Paulo aqui ele entendia, né, a missão de Jesus Cristo e o alcance aos confins da terra, e ele apresenta que independente de ser homem, de ser mulher, de ser escravo, dependente da localidade ou do cumprimento das leis do Antigo Testamento, mas por ser de Cristo Jesus, crer e confiar na obra que ele realizou na cruz, somos descendentes do povo de Deus. Somos dele, somos como adotados
por ele. Então, Paulo compreendendo isso, né, e ele buscando defendendo a sua autoridade apostólica, ele afirma, né, e ele confirma isso, de que a nossa salvação é por meio da fé em Cristo Jesus. Então, nesse primeiro bloco, nesse primeiro grupo de capítulos, né, capítulo 1 e capítulo 2, Paulo ele apresenta a sua defesa, né, da sua autoridade apostólica. E caminhando então para o segundo bloco, né, seguindo a estrutura, né, no segundo bloco, ele apresenta a justificação pela fé, somente pela fé. E vemos aqui então que logo no início, né, a gente percebe Paulo ele desaprovando a igreja da Galácia, né, a igreja dos Gálatas. Ele confronta que abandonaram. Versículo 6 do capítulo 1, ele escreve: admira-me estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Então ele fica surpreso como é que eles puderam crer em Cristo Jesus, entender o chamado por Deus por meio de Cristo Jesus e agora estarem voltando, né, para outro evangelho, para outro ensinamento. Ele diz a ponto que eles perverteram o evangelho de Cristo Jesus. Não só isso, eles negaram a exclusividade do evangelho, permitindo que crescem, né, e buscassem uma salvação que não estava relacionada somente ao que Cristo fez, mas ao cumprimento de outros elementos. Então, Paulo ele apresenta, né, ele expressa que eles negaram a exclusividade do evangelho e extrapolaram os limites do evangelho, permitiram, né, outros conceitos, falsas verdades, falsos ensinos, a qual não tinha nada relacionado e que a própria palavra vai dizer, né, no versículo 8, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Ou seja, qualquer um que acrescentar, que falar algo diferente da salvação por Cristo Jesus, é amaldiçoado, é anátema. E era o que a igreja da Galácia estava permitindo. Então Paulo se admira e ele confronta isso. No capítulo 3, ainda vemos como ele chama eles de insensatos. Né? O capítulo 3, do 1 ao 5, nós lemos: ó Gálatas insensatos, que vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Quero apenas saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, Paulo chega ao ponto, né, de chamar eles de insensatos, porque estavam saindo daquilo a qual tinham aprendido, da salvação pela fé, do sacrifício de Jesus Cristo, da obra realizada na cruz, para crer e se sustentar nas obras da lei. Então, Paulo confronta, né, e questiona e mostra que o caminho ao qual eles estavam permitindo nesse momento não era o caminho relacionado com aquilo que Cristo havia ensinado. A necessidade de crer nele como Senhor e Salvador. A necessidade de se arrepender dos pecados e viver uma vida como seguidor de Cristo Jesus. Paulo ainda ele vai apresentar o exemplo de Abraão, né? Pensando na justificação pela fé.
ele diz que Abraão ele não dependeu da lei, que Abraão ele foi justificado pela fé, não pelas suas obras, não por aquilo que ele realizou, mas porque ele creu em Cristo Jesus. O texto vai dizer no capítulo 3, versículos 6 e 7, é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Então ele afirma, não aqueles que realizam obras, mas aqueles que creem em Cristo Jesus como Senhor, que creem em Deus, que Deus enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é por isso que nós somos salvos, é por isso que nós temos a certeza da nossa salvação. E Paulo, então, ele ensina, ele encoraja essa verdade e ele confronta aquilo que a igreja na Galácia estava vivendo. E algo ao qual podemos resumir, ou sintetizar sobre a justificação pela fé, encontramos aqui no capítulo 2, versículo 16, que diz: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Então, Paulo, ele investe, e ele usa de exemplos para demonstrar que a salvação, que a nossa justificação, que o fato de sermos encontrados diante de Deus como salvos e justos, não é por aquilo que nós realizamos, mas é pela nossa fé na obra que Cristo realizou, que nós precisamos confiar, e depositar a nossa fé, as nossas esperanças naquilo que foi prometido pelo Senhor e naquilo que Jesus Cristo realizou na cruz. De forma que sim, somos justificados, somos salvos somente pela fé em Cristo Jesus. Mas diante disso, nós temos um grande desafio, porque também somos convidados a imitar Jesus Cristo, a ser como Ele é, a nos desenvolver e nos aperfeiçoar até ao grande dia, quando Ele retornar, e a qual estaremos com Ele no céu, com corpos glorificados. E de forma que então, Paulo ele vai desenvolver agora que temos sim a necessidade de santificação, de desenvolver a nossa vida para fugir das paixões do mundo, para fugir daquilo que agrada a nossa própria vontade, o nosso próprio eu, aquilo que está realizado com as coisas do mundo, e nos voltar sim para viver aquilo que são as coisas do céu, que são as coisas de Deus. Paulo então ensina que a vida cristã exige um padrão de santidade. Ele lembra que existe um grande conflito na vida cristã entre a carnalidade e a espiritualidade. Quando nos voltamos para o capítulo 5 de Gálatas, no versículo 17, ele vai dizer: porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, mesmo, uma vez que já entregamos a nossa vida ao Senhor, que já temos a certeza da nossa salvação, mas constantemente ainda lutamos com esses desejos humanos, o desejo da carne. E o que a Bíblia nos ensina e que Paulo aqui está nos apresentando é que precisamos deixar as coisas do mundo, precisamos fugir das coisas da carne, precisamos nos encher do Espírito, andar pelo Espírito. É o que ele vai dizer no versículo 16. Ele diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então isso é um confronto, meu irmão.
É um desafio que eu e você constantemente precisamos enfrentar, que constantemente precisamos buscar desenvolver nas nossas vidas, para não ceder às tentações da carne, para não permitir que a nossa vida esteja envolvido com aquilo que não é agradável a Deus. E Paulo, então, ele vai desenvolver no final, nesses 2 últimos capítulos, e ele vai apresentar as obras da carne e as obras do Espírito, e vai relacionar as obras do Espírito com o fruto do Espírito. E temos aqui, então, a partir do versículo 19 a 21, as obras da carne, que são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, pórfias, que são brigas, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Paulo, então, ele vai apresentar diversas características e diversas ações que estão relacionadas não com aquilo que é agradável ao Senhor, não com aquilo que é fruto de uma nova vida, mas com aquilo que é da velha vida, da velha natureza, da natureza carnal. E aqui a gente desenvolve alguns elementos que estão relacionados com a sexualidade, com a imoralidade, algumas coisas que estão relacionadas com a idolatria e o não se voltar a Deus, mas se voltar a priorizar coisas do mundo. E temos um grupo de ações também que estão relacionadas com as interações humanas, com os relacionamentos, a forma como nos relacionamentos, em vez de buscar unidade, se desenvolve divisão, separação, contendas, brigas. E tudo isso, então, são obras da carne. São obras que buscam satisfazer a nossa vontade, os nossos desejos. Mas em comparação a isso, Paulo ele vai apresentar o fruto do Espírito. Aquilo que é esperado de quem é uma nova criatura. Aquele que é cheio do Espírito Santo. Aquele que tem sim essa convicção de salvação em Cristo Jesus. E que por causa disso busca essa vida de santidade, de santificação, de desenvolver elementos onde estejam relacionados com aquilo que agradam a Deus. E Paulo então vai trazer uma lista também dos versículos 22 a 23. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E aqui ele usa o termo do fruto do Espírito, de forma que todos esses elementos compõem esse fruto e precisam estar presentes na nossa vida, precisam fazer parte do nosso dia a dia, num propósito de se afastar das coisas do mundo, da carne, e viver cada vez mais aquilo que é do Espírito, aquilo que é de Deus. Essas coisas fluem naturalmente da vida daqueles que têm essa convicção de que vivem para o Senhor, que não estão mais presos às coisas do mundo, que não estão mais presos ao cumprimento das leis ou a qualquer outra necessidade para ter a salvação, que entendem que a salvação é somente por Cristo Jesus. Então, desenvolve, porque da mesma forma como o Senhor impacta as nossas vidas, nos desenvolvemos e somos transbordados a forma de impactar a vida de outros por meio do amor, da alegria, da paz, da longanimidade, que é a paciência, a benignidade, a bondade, a fidelidade, unicamente a Deus, a mansidão no tratar das pessoas e o domínio próprio em controlar os nossos anseios, as nossas explosões, controlar aquilo que sabemos que não vai cooperar para os propósitos do Senhor. Então, como crentes,
precisamos demonstrar, apresentar o fruto do Espírito Santo. E Paulo ele vai apresentar aqui uma forma de termos essa vida vitoriosa no Senhor, desenvolvendo então o fruto do Espírito Santo. Versículo 25 e 26, ele escreve, 24 e 25. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E aqui então a gente tem crucificar a carne, na verdade é o versículo 24, e andar no Espírito, que é o versículo 26. Mas que se resume com o que já lemos lá no versículo 16. Andar no Espírito e jamais satisfazer a concupiscência da carne. Precisamos estar cheios, permitir que o Espírito Santo preencha, domine todas as áreas do nosso ser, que tudo completamente esteja voltado para Ele, dedicado para Ele, na certeza e na confiança de que a nossa salvação e que o transformar das nossas vidas é por aquilo que Cristo fez para nos salvar, para perdoar os nossos pecados. E o cumprimento, então, das leis não é como uma busca de salvação, mas é diante daquilo que o Senhor tem transformado nas nossas vidas. Se somos transformados, as nossas decisões e as nossas atitudes estarão em acordo com aquilo que toda a palavra nos orienta e que demonstra glorificar a Deus. Então, nesse último bloco, Paulo ele vai apresentar sobre essa necessidade de santificação e que nesse processo de santificação lutamos constantemente. Existe constantemente a luta da carne contra o Espírito e que precisamos então desenvolver o Espírito, andar no Espírito do Senhor. Para concluir, irmãos, o estudo de Gálatas nos ajuda a fortalecer a convicção de que o ser humano só pode ser justificado pela fé em Cristo Jesus. E que o próprio Deus, e que é o próprio Deus quem nos dá o dom da fé para a salvação. Não vem de nós, não depende de nós. É o Senhor quem realiza isso, quem nos transforma, quem nos atrai para um relacionamento com Ele. Não é por algo que nós possamos fazer. E diante dessa verdade, nós precisamos sim abandonar a velha vida. Precisamos sim ter certeza e alegria da nossa salvação. E sim ajudar outros a desenvolver a sua vida a fim de glorificar a Deus e ter paz, ter alegria na salvação que tem em Cristo Jesus. Não em cumprir rituais, não em cumprir leis, mas fazer aquilo que é agradável ao Senhor, porque Ele nos transformou e nos resgatou. Que ao refletirmos na carta aos Gálatas, possamos ser desafiados a essa verdade, que você possa ser encorajado a conhecer mais da palavra de Deus, conhecer mais da vontade do Senhor e constantemente permitir que o Espírito Santo molde a sua vida àquilo que é a vontade de Deus, a que você esteja de fato no centro da vontade dEle, para a glória dEle, não para satisfazer algo ao qual nós esperamos. Que possamos então viver e nos desenvolver buscando constantemente essa verdade. Que Deus nos abençoe e continue nos conduzindo no estudo do panorama do Novo Testamento.